Então tá, boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todo mundo. Sei que é difícil esse horário durante a semana. Gente de fora de Porto Alegre, né? Obrigado por terem vindo prestigiar, né, a nossa convidada de fora. Então a doutora Karime Hamad Merhana vai falar para nós sobre atualização terapêutica em hemangiomas. Tá? Vou falar um pouquinho, né, sobre a formação da doutora Karime, que se formou médica então com 21 anos na Universidade Metropolitana de Santos, sendo considerada a mais jovem médica a se formar no Brasil. Né? Ela fez cirurgia geral então no Hospital Guilherme Álvaro em Santos e cirurgia pediátrica no Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba. Tá? Então, queria convidar ela para ela falar para nós um pouquinho sobre hemangiomas. Muito obrigado, doutora Karime. Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite da CIP aqui do Rio Grande do Sul, Dr. Bastos, presidente. Para mim, eu fico lisonjeada com o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu vou falar sobre atualização terapêutica em hemangioma infantil, tá? Como o Eduardo falou, sou de Curitiba, fiz a minha formação em cirurgia pediátrica no Hospital Pequeno Príncipe. Aqui estou deixando meu e-mail para contato. Vou aproveitar a oportunidade, a transmissão aí para divulgar meu site também. Então, eu tenho um site que chama cirurgiapediatricacuritiba.com.br. Então, esse site tem todas as afecções mais comuns da infância, tem hemangioma também lá. E está escrito com uma linguagem fácil para os pacientes, para os familiares. Então, se vocês quiserem indicar, tem fimose, hérnia, criptorquidia, tudo que aparece no consultório tem lá no site, bem fácil de entender. Pode passar. Eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa aula. Bom, então, para a gente começar falando de hemangioma infantil, a gente tem que começar falando sobre a classificação atualizada das anomalias vasculares. Eu vou falar um pouquinho. Pode passar. Então, esse é o livro-texto de anomalia vascular, a referência, o Mulliken. E o que ele diz lá no livro-texto, que a nomenclatura tem sido o maior obstáculo para a gente compreender e fazer o manejo das anomalias vasculares. Tem um filósofo chinês também, o Confúcio, que ele diz que o começo da sabedoria é a gente chamar as coisas pelo nome correto. E isso, para anomalia vascular, ele encaixa bem certinho. Pode passar. Então, só para vocês terem uma noção de como isso é importante, da gente saber diagnosticar e dar o nome correto para as anomalias, foi feita uma revisão das publicações de 2009 e o diagnóstico estava incorreto em mais de 70% dos casos. E isso levou a um tratamento incorreto em 20%. Então, essa daqui é a classificação atual, tá? Essa classificação é de 2014 e foi publicada no Pediatrics em julho de 2015. Muitos dos slides que eu vou mostrar aqui são fotos da classificação. É um artigo excelente, eu recomendo a leitura a todos. É curto, é didático, é bem esclarecedor. Então, a ISVA é a Sociedade Internacional para o Estudo das Anomalias Vasculares. Então, são profissionais multidisciplinar. Então, a gente tem cirurgião pediátrico, cirurgião vascular, dermatologista, cirurgião plástico, que são membros da ISVA. Cada 2 anos, eles se reúnem para discutir as anomalias vasculares e revisar a classificação, nomenclatura. O próximo vai ser ano que vem, em junho de 2018, na Holanda. E a título de curiosidade, a gente tem 2 membros ativos da ISVA no Brasil. Um é a doutora Heloísa Campos, do ACEP Camargo, que é nossa colega CIP, nossa representante. E o outro é o doutor Bernardo Gontijo, dermatologista em Belo Horizonte. São os únicos membros nacionais da ISVA.
Posso, lógico. O pessoal tá reclamando aí na CIP? E para você ser membro titular da ISVA, a doutora Heloísa Campos, que é a referência no assunto, daí você tem direito a voto, você tem que ter várias publicações nesse tema, né, de anomalia vascular. Aí a ISVA faz a reunião entre os membros para ver se aceita você como membro ou não. Para ser aprovado, é só quem está no Olimpo já. Tá, não? Pode passar. Então, essa é a classificação atual da ISVA, tá? E então, onde entra os hemangiomas infantis, o hemangioma, dentro da classificação atual da ISVA? Ele está enquadrado entre os tumores vasculares benignos. Pode passar. Então, entre os tumores vasculares benignos, a gente tem o hemangioma infantil, ou hemangioma da infância, que é o mais comum, e temos ainda o hemangioma congênito, subdividido em hemangioma congênito rapidamente involutivo, hemangioma congênito não involutivo e hemangioma congênito parcialmente involutivo. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O hemangioma da infância, então a gente já viu que ele é classificado dentro dos tumores vasculares benignos. E ele pode ser classificado de acordo com a sua distribuição. O mais comum é que ele seja focal, então o mais comum é uma lesão única. Ele pode ser ainda multifocal, segmentar ou indeterminado. Ele é classificado de acordo com a distribuição e de acordo com a profundidade. De acordo com a profundidade, ele pode ser uma lesão superficial, uma lesão profunda ou uma lesão mista. Então, a gente tem que tomar como critério a classificação atual da ISVA. Então, quando você for fazer a sua descrição de exame físico lá no seu prontuário, evitar os termos hemangioma em morango, hemangioma tuberoso, hemangioma cavernoso, hemangioma em framboesa. Então, assim, o ideal é que todos sigam a classificação mais atual. Então, hemangioma, focal, misto, dimensões, para a gente ter uma padronização. O hemangioma da infância, por que é importante a gente estar discutindo hemangioma aqui? Porque simplesmente ele é o tumor mais comum da infância. Então, a prevalência dele pode chegar até 10%. Quais são os fatores de risco para o hemangioma da infância? A prematuridade é um fator de risco. Baixo peso ao nascer é um fator de risco, independente da prematuridade. Então, um bebê que tem baixo peso ao nascer, independente se ele é prematuro ou não, ele tem mais risco para ter hemangioma e é mais comum na raça branca. Mais frequente nas meninas, numa proporção de 3:1. E a localização mais frequente é face e região cervical. Quando a gente diz face, inclui couro cabeludo também. A apresentação mais comum é uma lesão cutânea solitária, que essa lesão vai aumentar progressivamente nos primeiros meses de vida, para depois sofrer uma involução gradual. Próximo. Ah, tá. Então tá. Não tá indo ainda? Não. A história natural do hemangioma da infância, então qual que é a história natural? Que isso é muito importante na sua anamnese. De preferência, perguntar se os pais têm fotos do dia do nascimento, para a gente ver essa lesão nos primeiros dias de vida. Em geral, nos primeiros dias de vida, ou a criança não tem nenhuma lesão,
ou ela tem uma lesão que a gente chama de precursora. Então, essa lesão precursora é chamada de mancha anêmica ou vascular. Seria como um sinal. Então, quando ela nasce, ela tem um sinalzinho, algo muito leve, que são de ulceração. Quando que a gente deve se preocupar com hemangioma? Então, nos hemangiomas, quando eles são localizados em volta dos olhos, né? Por quê? Porque pode chegar a fechar o globo ocular, pode levar a ambliopia, piora da acuidade visual. Então, esse é um hemangioma que a gente tem que acompanhar de perto, iniciar o tratamento, ver essa criança semanalmente. Então, a gente tem que acompanhar de perto essas lesões. Hemangiomas de via aérea, hemangiomas múltiplos, por quê? Porque daí é obrigatória a gente procurar a presença de hemangiomas viscerais e as lesões lombosacras. Por quê? Porque tem associação com alterações espinhais, trato geniturinário e ânus imperfurado. As lesões com potencial desfigurante também preocupam a gente, porque pode levar a deformidades permanentes para esses pacientes. Então, a região central de face, região de ponta de nariz, em volta da boca, pavilhão auricular, porque leva a deformidade permanente para essas crianças. Qual que é a etiologia do hemangioma? Eu vou falar um pouquinho, mas a etiologia ainda não está bem definida. Então, alguns falam um desbalanço entre os fatores de crescimento endotelial, embolia placentária. Então, tem várias etiologias, né, várias teorias. Então, quando tem várias teorias, a gente sabe que nenhuma funciona, né? O hemangioma da infância, ele é composto pela proliferação de células do endotélio, proliferação de células endoteliais. E ele tem um marcador imunohistoquímico. Então, o hemangioma infantil, o hemangioma da infância, ele é GLUT1 positivo. Então, quando a gente pesquisa o GLUT1, ele vem positivo no hemangioma da infância. Esse GLUT1, ele não é específico do hemangioma da infância. Ele também está presente nas células endoteliais placentárias e nos vasos de barreira, como cérebro e retina. Por isso que uma das etiologias para a formação do hemangioma, e é uma das que eu acho mais sensatas, é a embolia placentária. Então, você vê que o GLUT1, ele está presente no endotélio do hemangioma e das células placentárias, e por isso que às vezes você vê aquela criança com vários hemangiominhas. Então, pode ser fenômenos embólicos e fazer múltiplas lesões. Então, essa é uma das teorias. Volta aí. Essa figura aqui é do artigo do Pediatrics, que eu comentei com vocês. Então, aqui é um exemplo de hemangioma infantil. Um hemangioma segmentar, uma lesão ao nascimento. Aqui a criança é portadora da síndrome de Faces, que a gente estava discutindo no grupo com o Dr. Esperandil, tem alguns casos, que a criança tem anomalias da fossa posterior, anomalias cardíacas, anomalias arteriais, defeitos oculares e também de fenda external. Aqui é o aspecto dessa lesão aos 2 anos. E aqui a evolução que eu comentei com vocês, aos 10 anos de idade. Perceba que essa lesão ela vai sendo substituída por um tecido fibroadiposo. Então, isso deixa uma deformidade nessa pele. Aqui é a histologia, com a presença das células endoteliais e o GLUT1 positivo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o hemangioma congênito. Ele também está enquadrado dentro dos tumores vasculares benignos, mas ele é menos comum que o hemangioma da infância. A gente tem que saber diferenciar um do outro. No hemangioma congênito, eu vou mostrar um gráfico depois, é uma lesão que começa pré-natal. Então, essa lesão, quando a criança nasce, ela está no seu pico de crescimento. Então, no primeiro dia de vida, a criança já tem a lesão e ela já está presente de forma exuberante.
ele pode ser classificado em rapidamente involutivo, que vai regredir rapidamente antes do primeiro ano de vida. Essas lesões podem ser lesões grandes, que como elas evoluem muito rapidamente, elas podem estar associadas com trombocitopenia e coagulopatia de consumo. Essa lesão vai resolver sozinha antes de um ano, independente de tratamento. O não involutivo, que a lesão, quando nasce, ela vai continuar da mesma forma com o passar dos anos. E o parcialmente involutivo, que não vai alterar pouca coisa. Aqui no hemangioma congênito, é uma lesão GLUT1 negativo. Por quê? Porque ele não é constituído por células endoteliais. Ele é composto por lóbulos capilares. E na histologia a gente pode ter a presença de veia, artéria e linfático. A gente não tem célula endotelial, então o hemangioma congênito ele é uma lesão GLUT1 negativo. Aqui é outra figura do artigo. Então aqui ó, é a presença da lesão ao nascimento. Essa lesão já tem o seu pico de crescimento ao nascer. E ela evolui, aqui sem tratamento nenhum, o aspecto ao nascer e com 9 meses de idade. Então, aqui é um exemplo do hemangioma congênito rapidamente involutivo. Aqui também é outra figura do artigo que vocês podem encontrar. É o hemangioma congênito não involutivo. Esses congênitos são raros da gente ver, tá? A gente não vê todo dia. Eu tenho poucos casos no consultório de congênito. Qual que é a característica desse congênito não involutivo? Ele tem teleangiectasia central e ele tem esse halo azulado periférico. Então, um halo mais claro e meio para coloração azulada. Na histologia é GLUT1 negativo, pode ter artéria, pode ter veia, pode ter linfático de diferentes calibres. Essa é uma paciente minha de consultório, as fotos foram todas autorizadas pelo paciente, tá, gente? Então, aqui, ó, é um exemplo do hemangioma congênito não involutivo. Pelas fotos, continuava do mesmo tamanho, acompanhando o crescimento da criança. Então, tem essas teleangiectasias centrais e esse halo azulado, tá? Essa mãe já tinha passado em vários profissionais, não é do Paraná, é de outro estado. E aí eu falei, ó, sua filha tem um hemangioma congênito não involutivo. Aí a mãe falou para mim, olha, você foi a primeira médica que deu nome e sobrenome para o que minha filha tem. Eu nunca tinha escutado a lesão com nome e sobrenome. Daí ela falou assim, não, acho que a gente está no caminho certo então, né? Já sabemos direitinho o que ela tem. Essa lesão, ela não vai sumir. Essa lesão vai para ressecção cirúrgica. Nesse caso aqui, não dá para ver na foto, mas o mamilo está para o lado, e daí eu vou abordar junto com o cirurgião plástico, que vai ter que reconstruir. Mas estamos esperando um pouquinho, a mãe está amadurecendo a ideia. Pode passar. Esse gráfico é bem bacana, esse gráfico é do artigo também. Então aqui, ó, o hemangioma infantil. Quando nasce, não tem a lesão ou é uma lesão precursora. Essa lesão vai aparecer nas primeiras semanas de vida e vai ter uma fase proliferativa até mais ou menos 1 ano, tá? Sendo que seria o ápice dessa fase proliferativa com mais ou menos 9 meses de idade. Por isso que a gente tem que atuar antes dos 9 meses de idade. E os artigos dizem que com 3 meses de idade, o hemangioma já tem 80% do seu volume final. Então, aos 3 meses seria o ápice do crescimento da fase proliferativa. 80% do volume da lesão. E esse hemangioma vai evoluir com o passar do tempo, chegando a 90% de involução com 10 anos de idade. Então, essa curva vai caindo. Aqui é o hemangioma congênito. Então, como eu falei para vocês, é uma lesão pré-natal. Ao nascimento, essa lesão já está no seu ápice.
diferentemente do hemangioma infantil. No rapidamente involutivo, essa lesão está no seu ápice e vai desaparecer sozinha até mais ou menos 1 ano de vida, fazendo ou não o propranolol. E nos não involutivos, ele está no seu ápice ao nascimento e essa curva é mantida, que nem a foto que eu mostrei da pacientinha com a lesão no mamilo. Quais seriam as opções de tratamento do hemangioma? Expectante, que é o que era feito até antes do propranolol, na maioria das vezes, que é esperar para ver. Então, que a gente escuta ainda hoje, mas ela foi no pediatra, o pediatra falou para deixar, porque isso some conforme a criança cresce, vamos esperar, vamos dar tempo ao tempo, a natureza vai resolver. Mas hoje em dia, com o tratamento, já não existe mais a gente fazer isso, né? A gente tem que tratar a maioria das lesões. O tratamento medicamentoso, que eu vou falar um pouquinho, e o propranolol foi aqui um ponto-chave, né, de 2008 para cá. As outras modalidades de tratamento, o dye laser, que tem indicação, né, em algumas situações, e a cirurgia, hoje em dia, está reservada para casos de exceção mesmo. Então, por que a gente tem que tratar um hemangioma? Quais seriam as indicações de tratamento de hemangioma? Prevenir ou reverter complicações que coloquem a criança em risco de vida. Prevenir alterações, deformidades permanentes que vão acontecer quando essa lesão involuir. Minimizar problemas psicossociais para o paciente e para a sua família, a gente tem que pensar nisso também. Evitar procedimentos que potencialmente deixam cicatrizes, sejam muito agressivos ou cujos efeitos tóxicos sejam excessivos. E prevenir e tratar as lesões que vão ser sujeitas a complicações, como as lesões ulceradas, com o objetivo de minimizar a dor do paciente, a infecção, a geração de cicatrizes inestéticas. Então, aqui seriam indicações gerais do porquê que a gente tem que começar a tratar os hemangiomas. Então, a gente coloca isso numa balança, o tratamento expectante versus o medicamentoso versus o cirúrgico, né? Aquilo que eu comentei de esperar para ver. Só que, assim, apesar dessas lesões sofrerem regressão espontânea, o que acontece? Essa fase proliferativa ela é longa. Ela vai até 1 ano de idade. Essa lesão vai evoluindo. As complicações podem ser precoces. Pouco desses hemangiomas que vão sumir até 10 anos vão sumir sem deixar sequela. A maioria vai deixar sequela, vai deixar um tecido fibroadiposo na sua involução. E muitos desses hemangiomas vão deixar deformidades permanentes, que vão trazer prejuízo para a vida futura desse paciente. Eis que em 2008 surge o propranolol. Surge não, que ele já existia, né? Surge o propranolol para o tratamento dos hemangiomas. Foi o grupo francês que publicou no New England. Pode passar. Então, foi feito um estudo preliminar com 11 crianças. E como que foi descoberto o uso do propranolol para o hemangioma? Então, tinha lá uma criança com hemangioma nasal, que estava sendo tratada com corticoide, que era uma das opções de tratamento, né? E eis que essa criança desenvolveu uma miocardiopatia obstrutiva hipertrófica. E, por conta dessa miocardiopatia, foi introduzido o propranolol para tratar a miocardiopatia. E lá no artigo diz que 1 dia depois do início do propranolol, as alterações já eram visíveis. Essa medicação, no estudo, foi mantida até os 14 meses de idade, na dose de 2 mg quilo dia. Como que o propranolol, qual que é o mecanismo de ação do propranolol no hemangioma infantil? Então, o propranolol é uma medicação beta-bloqueadora. Então, ele vai atuar nos receptores beta-1 e beta-2 de forma antagonista. Nas células endoteliais, como eu já disse, o hemangioma infantil ele é constituído por células endoteliais.
Nas células endoteliais, a gente tem receptor beta-1 e beta-2. E é nesses receptores que o propanolol vai agir. Então, ele tem um mecanismo de vasoconstrição, de diminuição da expressão dos fatores de crescimento endotelial, e ele tem ainda uma atividade pró-apoptótica, então, facilitando a morte celular programada, e também de antimigração de células endoteliais. Então, para não chegar novas células endoteliais e aumentar ainda mais a lesão. Então, o propanolol age em todas essas frentes aqui no hemangioma infantil. Então, esse é o paciente do estudo do New England. Aqui, esse paciente com 9 semanas, tratado com corticoide sistêmico. Aqui, 1 semana de propanolol. Você vê que já tem abertura ocular e melhora do aspecto da lesão. 6 meses depois do propanolol. E aqui, 9 meses depois, o aspecto como melhorou. Esse é do trabalho original do New England. Aqui é outra criança, também com uma lesão periocular, que são aquelas que eu falei para você que a gente tem que olhar. Eu acompanho o máximo de perto que eu consigo, pelo menos semanalmente você tem que estar vendo essa criança. E aqui, antes do propanolol, 1 mês depois e 10 meses depois do propanolol. Então, nós, como cirurgiões pediátricos, presidente, a gente tem que assumir essa causa para a gente. Tratar hemangioma com cirurgião pediátrico. A gente tem que tomar para a gente, sem contradizer os pediatras, os dermatologistas, mas a gente tem que ter como uma frente da cirurgia pediátrica o tratamento do hemangioma infantil, né? E os que não responderem, os que precisarem de tratamento cirúrgico. Então, o cirurgião pediátrico ele tem que ser capaz de conduzir os casos de hemangioma infantil e de orientar o pediatra da melhor fase de encaminhamento dos hemangiomas. Então, aqui é um paciente meu de consultório com 2 meses de vida. Você vê que é uma lesão pequena, só que a criança colocava a mão, essa lesão sangrava, incomodava, e aqui com 10 meses de vida, a lesão sumiu. Essa mãe ela é super agradecida, faz uma propaganda em Curitiba e região, e ela quer divulgar para outras mães com crianças com hemangioma que existe tratamento e que esse tratamento tem que ser começado precocemente. Bom, agora eu vou falar sobre a terapêutica com propanolol, como que a gente faz para usar. O recomendado é a avaliação cardiológica pré-tratamento, tá? Eu sei que tem muita gente que é do interior, que não consegue isso fácil, que tem esse problema de levar muito tempo para essa avaliação cardiológica acontecer. Eu lá na clínica a gente tem facilidade, porque eu atendo no mesmo dia de uma cardiologista pediátrica e ela faz as avaliações para mim. Essas avaliações consistem em exame físico, eletro, e lá, pela facilidade da clínica, ela faz eco em todas as crianças também. Não que precise, isso eu já conversei com ela, ela acha que toda criança até os 7 anos devia fazer um ecocardiograma. Porque às vezes a criança não tem clínica nenhuma e pode ter uma alteração ecocardiográfica. O tratamento é feito a nível ambulatorial, exceto nos RNs, né, baixo peso, você pode começar internado. A dose é de 1 a 3 miligramas quilo dia, a média é de 2. E sempre administrar após a mamada, pelo risco de hipoglicemia. Então, quando que você vai iniciar com uma subdose? Nas crianças prematuras, nas crianças com baixo peso, nas crianças associadas às hemangiomas segmentários, com síndromes. Então, sempre você tem que começar com a dose pela metade, tá? Começar bem devagarzinho mesmo e ir aumentando essa dose. Usualmente, a gente mantém até 1 ano, não tem consenso com relação a isso.
Tem criança tomando mais que 1 ano, não tem consenso na literatura ainda. Os efeitos adversos seriam hipoglicemia, hipotensão, bradicardia e broncoespasmo. O que eu vejo na prática clínica, os casos que eu tive que suspender são crianças, bebês que fizeram bronquiolite, ficaram internados com bronquiolite, usaram beta-2 agonista devido à bronquiolite, então não justifica você ficar com beta-bloqueador. Então, nesse período curto, houve a suspensão do propanolol por 5, 7 dias. Depois que a criança melhorou, voltou a usar o propanolol. Na minha experiência, foram esses casos que eu tive que suspender. Aqui eu trouxe um módulo bem prático de como eu receito, como eu faço. Isso aqui eu copiei num congresso de pediatria que eu fui, um up to date, que eles colocavam esse link como eu faço. Pode passar. Então, vamos dar um exemplo aqui. Como que a gente faz o uso do propanolol solução, tá? Você pode fazer como você quiser, eu faço dessa forma. Então, aqui a gente tem a paciente Beatriz. Vamos imaginar que essa paciente tem 5 quilos e a gente já chegou nos 2 miligramas quilo dia, que a gente vai fazer de 12 em 12. Então, a gente vai fazer para ela 5 miligramas de 12 em 12. Como que você vai pedir para a farmácia formular? Em geral, eu peço para formular em 1 ml. Então, eu peço para formular a dose que você vai fazer em 1 ml. Por quê? Porque se a mãe for dar, a mãe sabe que é 1 ml. Se a babá for dar, ela sabe que é 1 ml. O pai, a avó, todo mundo sabe que é 1 ml. Então, você vai formular 5 miligramas por 1 ml e vai dar 1 ml de 12 em 12, sempre após as mamadas, uso contínuo. E aqui uma observação. Eu sempre faço a receita para 1 mês. Eu nunca coloco mais que 1 mês. Então, você vê, essa mãe vai usar 2 ml vezes 30, 60. Por quê? Porque essa mãe continua fazendo, ela não volta para te ver, você não sabe como esse manjoma tá, você não sabe se melhorou e ela simplesmente continua. Então, você fazendo a receita para 1 mês, obriga a mãe a voltar com você e você fazer essa avaliação. Então, eu sempre receito para 1 mês. A mãe fala, ai, mas já faz 100, já faz 120, eu não tenho que vir aqui. Não, eu não faço, eu sou chata, eu faço só para 1 mês que obriga a mãe a voltar e eu ver como é que está essa lesão. Novidade que a gente tem no mercado. Nós temos o propanolol oral comercial, é o Promangiol, é de um laboratório francês. Só tem um probleminha bem pequeno, que é o custo, que está por volta de $300 atualmente o custo. Só, bem baratinho. Não é para a nossa realidade. Pode passar. Outra apresentação que eu tenho usado muito, e assim, é uma sugestão para os colegas que trabalham no interior, que não tem uma farmácia de manipulação de confiança, que não sabem em que condições a farmácia manipula esse remédio, que aditivo coloca, que corante coloca, é a opção do comprimido. E é uma opção extremamente barata. A caixa do propanolol sai em média R$6. Tem em qualquer farmácia, mais ou menos. Mas aqui tem um adendo. Você tem que ter um desse para mostrar para a mãe no seu consultório. Porque se você mostrar, a maioria das mães não vai saber fazer. Então, eu comprei um cortador. Quando eu receito comprimido, eu mostro para a mãe. Porque ela vai ter que fracionar. E por vezes até em 4. Então, aqui corta na metade. Tem uma lâmina ali. Corta na metade. Você pega essa metade e corta em outra metade para ficar 1/4. Então, isso eu tenho geralmente o comprimido e o cortador para mostrar para a mãe na consulta. Então, aqui, outra paciente, Joana, também tem 5 quilos. Estamos com 2 miligramas quilo dia de 12 em 12. Você vai receitar 5 miligramas de 12 em 12. Então, como que você vai fazer? Existem várias apresentações de propanolol. A que a gente vai usar, na maioria das vezes, é a de 10 miligramas. Então, essa mãe vai cortar esse comprimido
ao meio, porque a gente quer 5, e vai diluir esse comprimido na água, ou num copinho, ou às vezes na própria seringa. Então, você compra uma seringuinha pequena, põe a metade do comprimido, põe um pouquinho de água e dilui. Fica mexendo até diluir e depois administra. Sempre após as mamadas, uso contínuo, né? E é bem eficaz. Então, eu tive um colega lá em Curitiba que ele veio conversar comigo porque ele falou que nenhum paciente dele estava respondendo ao propanolol. Que não dava certo, que o propanolol não dava certo, que não estava respondendo. E quando a gente foi ver, ele mandava sempre fazer na mesma farmácia. E quando trocou a farmácia ou passou para comprimido, os pacientes começaram a responder. Então, assim, para quem está no interior, para quem não tem uma farmácia confiável, é uma opção muito boa e barata, né? E o paciente vai encontrar em qualquer cidade do Brasil propanolol comprimido. Então, fica fácil da gente fazer. Um problema do comprimido é se o paciente tiver baixo peso. Você não consegue, porque nem 1/4 chega à dose que você quer. Então, se o paciente é muito pequenininho, você quase que se obriga a fazer a solução. Outras opções. Então, eu trouxe todas as opções, umas eu uso, outras não, mas eu trouxe um exemplo de todas. Aqui é o Timolol colírio, né? Que é para aplicação tópica. Qual que é a indicação? Lesões com componente superficial. Se a lesão for mista, se a lesão for profunda, não vai responder. É aquela lesão bem rasa, aquela lesão bem superficial. Esse daqui também é baratinho, encontra em qualquer farmácia. Aplicar de 1 a 2 gotas sobre a lesão, espalhar com o dedo, massagear, fazer isso de 12 em 12 horas, tá? Geralmente, as outras especialidades que gostam disso, os dermato, os vasculares, eles adoram passar tópico. A minha preferência é sempre o oral. Pode. Quer o microfone? Anota para não esquecer. E tem também o Timolol gel. Em Curitiba não tem. Diz que em São Paulo tem. E o pessoal que viaja para fora também encontra lá para comprar. Então seria o Timoptol XE 005. Ele é gel, né? Existe uma regra em dermatologia, que isso eu aprendi com as dermatos, que é a regra da ponta de dedo. Então, assim, você nunca deve passar mais que uma ponta de dedo, de nenhuma pomada. Então, uma ponta de dedo representa a hidratação de 2 palmas de mão. Então, assim, quando você passa uma pomadinha para fimose, para uma dermatite, para qualquer coisinha, não pode exceder uma ponta de dedo. Isso eu aprendi com as dermatologistas. Então, aqui, dependendo do tamanho da lesão, você vai usar meia ponta de dedo ou 1/3, o que for suficiente para cobrir a lesão. E o gel ele é melhor porque ele fixa mais que o líquido, né? Então você pode fazer também de 12 em 12. Mas a gente não tem disponível, eu trouxe só para ilustrar. O gel não sei. Tem como manipular. Pomada de propanolol. Tem como manipular. Propanolol em pomada. A apresentação pomada tem como você fazer. E aí o resultado é parecido com o Timolol colírio. Agora, assim, a gente já está com uma leva de crianças que não estão suportando o propanolol. Quais seriam essas crianças? Bebê prematuro, baixo peso, que faz bronquiolite de repetição, que está todo mês com bronquiolite e que não suporta o uso do propanolol. Para essas crianças, a gente tem feito o atenolol, né, que seria um beta-bloqueador mais seletivo que o propanolol.
A apresentação do atenolol é 25 miligramas. De novo, tem que ter o cortador para mostrar para a mãe. Então, vamos supor que a Alice tem 6 quilos, a gente está com 2 miligramas, o que vai dar uma dose de 6 miligramas de 12 em 12. Então, essa mãe vai cortar esse comprimido em 4, né? Aqui seria aproximado, e vai dar 1/4 de comprimido. Ou mistura no copinho de água com um pouquinho de água, de 3 a 5 ml, deixar o mais concentrado possível. Ou põe na seringa e mistura na própria seringa e administra. Pode passar. Ou ainda você pode mandar manipular o atenolol, também tem essa opção. Então, aqui a Maria Joaquina, 5 quilos, estamos com 2 miligramas, você vai fazer 5 miligramas de 12 em 12. Aqui, da mesma forma, pode mandar formular em 1 ml, ela vai receber 1 ml de 12 em 12, sempre após as mamadas. Então, não é só ir lá e prescrever e dar receita para a mãe. Você tem que falar dos efeitos adversos, você tem que falar que tem que fazer após as mamadas, você tem que pedir para essa mãe fazer um registro fotográfico dessas lesões para te trazer no retorno. Não é só passar a receita. Muitas dessas crianças que não toleram o propanolol, ou que a mãe diz que está com falta de ar, está sufocada, às vezes é má orientação na hora de passar a receita do propanolol. Sempre após as mamadas, pelo risco de hipoglicemia. Sempre depois que a criança mamar. Então, quais são as certezas que a gente tem com o propanolol? Foi um divisor de águas em hemangioma infantil. Nós não tivemos a mesma sorte para malformações linfáticas. O sildenafil surgiu em 2012. É totalmente diferente. Está em desuso na literatura. Então, nós não tivemos essa sorte com as linfáticas ainda. Então, o propanolol foi iniciado em 2008. Já tem um monte de estudo publicado na literatura. Japão, Índia, praticamente do mundo todo. Ele vai atuar no fator de crescimento vascular endotelial de forma inibitória. Então, ele é seguro e efetivo para os hemangiomas infantis. O que é importante aqui? Se tiver pediatras, se tiver, principalmente os pediatras, principalmente. Eu vou dar uma aula no Congresso Paranaense de Pediatria e eu vou colocar isso na cabeça deles, assim. E cabe a nós, como CIPs, fazer esse trabalho de formiguinha. Então, a gente tem as nossas responsabilidades. Então, você tem que chegar para os pediatras que te encaminham pacientes e esclarecer que tem que ser feito de forma precoce. Assim como a gente tem que orientar dos testículos impalpáveis, que cada dia a gente está abordando mais cedo. Já tem colega aqui abordando com 4 meses, na literatura também. No hemangioma, a mesma coisa. O encaminhamento precoce é imprescindível para o resultado final. Essas crianças têm que ser encaminhadas para a gente no primeiro mês de vida, porque senão a gente perde o timing do tratamento. No primeiro mês de vida, o pediatra tem que encaminhar a criança com hemangioma infantil para a gente, e com 5 anos a gente já pode começar a tratar essas lesões. Quais seriam as dúvidas? A gente pode ter recidiva na interrupção precoce? Ninguém interrompe, então a gente não sabe, né? Ninguém vai interromper. Qual o tempo que a gente trata? A gente deixa até 1 ano? A gente faz 2 anos? Ah, se a lesão é feia, já peguei criança com 4 anos fazendo propanolol, fazendo timolol. Por que a gente tem diferentes padrões de resposta? Por que uma criança responde bem e a outra responde mal e as duas têm hemangioma infantil? A gente não sabe os fatores envolvidos. E esse propanolol, a longo prazo, vai ter algum efeito colateral? A gente também não sabe. Então, eu apresentei essa aula em Fortaleza, aqui está um pouquinho mudada com essa parte prática que eu adicionei. Esse daqui é um artigo do pessoal lá de Fortaleza, do Albert Seib, e eu trouxe aqui hoje, foi publicado no São Paulo Medical Journal em 2014. Então, eles fizeram um estudo retrospectivo com pacientes de 0 a 19 anos, que já tinham feito tratamento para hemangioma ou não. Então, virgem de tratamento ou já com alguma outra opção de tratamento.
O período foi de janeiro de 2009 a dezembro de 2010. E eles compararam a aparência da lesão no início e no término do tratamento. A resposta foi considerada estável quando essa variação foi menor que 25%, parcial quando a redução foi entre 25% a 95%, e completa quando essa redução foi maior que 95%. Quais foram os resultados do estudo? Então, a gente teve 69 pacientes, a média de acompanhamento foi de 11 meses, 58 recém-diagnosticados, virgens de tratamento, e 11 com tratamento prévio. Houve uma resposta parcial ou completa em 60 pacientes dos 69 do estudo. Isso dá uma resposta de excelente em 87% dos casos. Os hemangiomas capilares, ali eu interroguei por quê? Porque a gente não deve usar esse termo. Então, provavelmente, é os hemangiomas superficiais. Teve uma resposta de 50 em 53, 94%. E outras lesões do estudo, teve uma resposta adequada em 10 de cada 16, 63%. O que eu achei interessante nesse estudo? Ele teve uma resposta excelente nos pacientes até 1 ano de idade, que é quando a gente deve começar, então 97%, mas eles também tiveram uma resposta boa quando o propanolol foi iniciado após 1 ano de idade. Então, às vezes, chega uma criança com mais de 1 ano de idade. Vale a pena a gente começar propanolol? Já passou a fase proliferativa? Se bem que a gente não sabe a duração da fase proliferativa. Se é um prematuro, essa fase proliferativa vai ser mais longa, você tem que calcular a idade corrigida. E eles tiveram uma resposta, nos pacientes maiores que 1 ano, em 74% dos casos eles tiveram uma resposta positiva. Então, isso que foi interessante no estudo. Então, aqui a tabelinha. Então, a resposta em 94% dos casos de hemangioma infantil, nos outros casos 63%, 97% de resposta nas crianças abaixo de 1 ano e 74% de resposta mesmo nas crianças acima de 1 ano. Aqui é uma foto do artigo, um hemangioma aqui no pezinho, né, antes do tratamento, e 1 ano depois você vê que na parte dorsal ali quase não aparece a lesão, e na planta do pé algumas telangiectasias aí remanescentes. Outras modalidades de tratamento que eu vou citar. O corticoide, que era bastante utilizado, hoje ele está reservado para o tratamento das complicações. Então, nas lesões ulceradas, nas lesões infectadas, você usa esse corticoide por um período curto. E o uso do laser. O laser para o hemangioma e para as anomalias vasculares seria o dye laser, que é um laser que ele vai ter o feixe luminoso do laser, ele é absorvido pelo pigmento da oxihemoglobina. Então, quanto mais vermelha a lesão, melhor vai absorver esse laser. Então, esse laser, ele é mais efetivo quando ele é iniciado precocemente, abaixo de 1 ano. Quais seriam as indicações? Então, o dye laser está indicado para inúmeras anomalias vasculares. Então, os adultos com mancha vinha do Porto, malformações capilares, tem indicação para os hemangiomas periorificiais. Então, aquele hemangioma perianal, ulcerado, que sangra com componente superficial, tem indicação. E os hemangiomas com potencial desfigurante. Então, face central, nariz, orelha, lábio, pálpebra. E ele também pode ter uma atuação naquele resíduo fibroadiposo pós-involução. Pode ter alguma atuação também. E a cirurgia hoje ficou como tratamento de exceção, só para deformidades residuais, ou algum hemangioma em área de atrito, ou, por exemplo, uma criança vai começar a engatinhar e tem um hemangioma no joelho, alguma coisa mais ou menos desse tipo. Então, aqui são pacientes meus, todas as fotos foram autorizadas, só os exemplos que teriam indicação de dye laser. Então, aquele paciente com uma lesão de nariz, né, face central, você vê que já está até ulcerada ali a lesão, né? Então, é uma lesão que ulcera. Então, aqui tem uma indicação de dye laser pelo risco de deformidade.
Aqui é uma outra criança que está respondendo bem ao propanolol. Também lesão de ponta de nariz, deformidade permanente, tem indicação. Aqui é uma criança com malformação capilar, não é hemangioma, tá? Então, essa menina tinha uma malformação capilar, já estava com uns 12 anos, sofrendo bullying na escola, aí o pai trouxe que queria tomar alguma providência, e ela começou a fazer o dye laser. A ponteira dele ela é bem redondinha, é um círculo. Então, quando a criança começa a fazer, ela fica assim com uma bolinha branca. Então, fica um aspecto que a gente chama de favo de mel. Então, aí fica esse aspecto de favo de mel quando a criança começa a fazer o laser. Então, aqui também são outros resultados do laser. Então, ele é efetivo, né? Ele absorve, o fecho absorve a oxihemoglobina. Então, só para finalizar, eles falaram que eu tinha tempo, eu vou aproveitar o tempo. Fortaleza eu tive que falar em 20 minutos contadinho, não podia passar 1 minuto. As anomalias vasculares, de preferência, tem que ser tratada por equipe multidisciplinar, tá? Com domínio de conhecimento. O tratamento tem que ser integrado e cada decisão dos pacientes, cada caso tem que ser tratado de forma individual para a gente otimizar o manejo desse paciente. Pode passar. Esse é um evento que a gente fez em Curitiba. Aqui é o Dr. Orlando, que faz a parte de malformação venosa lá no AC Camargo. Doutora Kersti Taniguchi, dermatologista pediátrica, minha amiga, atual presidente da Sociedade Paranaense de Pediatria e especialista em hemangioma também, anomalia vascular. A doutora Heloísa Campos, que é a referência da especialidade, é CIP com muito orgulho e é membro titular da ISVA e é quem tem mais experiência no país e uma das maiores experiências do mundo em anomalia vascular, hemangioma, malformação linfática. Ela tem muita experiência, doutora Heloísa. Então, aqui é só para ilustrar a importância dessa abordagem multidisciplinar. Então, no AC Camargo, faz 2 anos que eles iniciaram um simpósio de anomalias vasculares. Eles pretendem divulgar mais esses eventos, né? É um evento de 1 dia. Então, cada pessoa do grupo trata um setor e fala sobre o seu setor. Então, o Dr. Orlando fala de malformação venosa, a doutora Heloísa fala de linfática e hemangioma. Essa é a Isabela, que é a patologista no grupo, que faz anomalia vascular. O Dr. Curado, que é o fundador, cirurgião plástico. E a doutora Renata, que é hematologista e faz o acompanhamento, dá o suporte clínico dessas lesões vasculares. Eu vou aproveitar a oportunidade para divulgar os eventos aí, já que eu estou aqui, vou divulgar. Em abril do ano que vem, a gente vai ter o Simpósio Internacional de Dermatologia Pediátrica, lá em Curitiba. Eu sei que para a gente tem algumas coisas que vão interessar, outras não. Mas a Kerstin está organizando e como ela é especialista nessa área, ela vai trazer uma convidada internacional para falar de hemangioma e vai contar para a gente como a gente está 10 anos depois do surgimento do propanolol, como estão as coisas hoje em dia. O Congresso Paranaense de Pediatria, que vai acontecer em agosto do ano que vem, também lá em Curitiba. Aqui eu vou falar sobre afecções cirúrgicas comuns na infância, cirurgia pediátrica, o que há de novo para o pediatra. Então, vou colocar na cabeça deles o encaminhamento dos testículos, do hemangioma e tudo que a gente achar necessário. E o nosso evento, eu não achei slide atual do evento ainda, hein, presidente? Tive que colar lá no site, ó, fazer uma montagem lá, ó. No site está 7-10 lá. E o nosso congresso, né, o Congresso Brasileiro de 2018, que vai ser que data, presidente? 6 a 9? 6 a 9 de novembro.
em Foz do Iguaçu, lá no Hotel Bourbon. E era isso. Obrigada. Obrigado, Karime. Eu acho que a aula estava ótima, acho que todo mundo aproveitou bastante. Vou deixar o Gastão fazer a primeira pergunta, né? Porque senão, né, ele vai ficar ofendido, né? Vamos abrir as perguntas com o doutor Gastão, então. Karime, eu entendi que tu falasse o hemangioma profundo, o hemangioma infantil, então, profundo, sem componente na pele, não misto, só profundo. Esse, o propranolol, tem ação? Tem ação. Também tem ação. Tá. Na verdade, a maioria das lesões são focais e mistas. Na maioria das vezes tem comprometimento superficial e profundo em algum grau. Mas você pode ter uma lesão só profunda também, com a pele sem alteração. Okay. Heloísa Ciros, da PUC. Colega da doutora Elinês, queria agradecer aos residentes que vieram, isso é muito importante, porque a nova geração está aqui, ó. A gente fez um início com uma turma grande aí, e a geração futura são vocês. Assim, Heloísa, sempre há um questionamento, às vezes... Heloísa, desculpe, Karime. Falou tanto na Heloísa, elogiou, que ela é a mais importante, eu estava achando que era ela. Desculpe. A gente tem referência dela também, a Elinês encaminha alguns pacientes para ela. O que eu ia te perguntar é o seguinte, ó. A gente, como trabalha com residente, a gente sempre tem uma visão que vem de informações assim de médicos pediatras em geral. Essa criança tem hemangioma, assim, como a gente sabe, na face e na região cervical. Existia, assim, alguns conceitos a respeito disso, de que, para nós, essa classificação é definitiva hoje, a partir desse consenso. A gente sempre ensinava assim, ó, hemangioma capilar, que é o hemangioma infantil, com componente cavernoso que se estende em lagos venosos abaixo no tecido celular subcutâneo. E a pergunta que eu faço é o seguinte: quando é que tu indica uma investigação com tomografia cerebral em paciente que tem mais de uma lesão? Segunda pergunta: quando é e como tu trata hemangiomas sistêmicos, envolvendo órgãos? Tá. Os sistêmicos, né? Então, aquelas lesões múltiplas que eu comentei, então, quando a criança tiver mais que 5 hemangiomas, você tem que obrigatoriamente fazer a investigação dos hemangiomas viscerais. E aí você pode usar o propranolol também. Por vezes você chega a usar até 3 miligramas quilo dia. Você coloca uma dose maior. Já tem trabalho japonês com casuística grande, tratando com segurança os hemangiomas com 3 miligramas quilo dia. Então, trabalho recente que eu li, que tem uma casuística grande, eles tratando com segurança. As lesões que merecem investigação, principalmente as perioculares. Então, aquela lesão periocular, canto interno ali, ela pode ser só a pontinha de um iceberg, né? Então, assim, eu tinha um menino no consultório que ele tinha uma lesão bem discreta no canto nasal, que eu investiguei. Aí você pode investigar com tomo, com ressonância, e encaminhei para o neuro, e era uma lesão de dentro para fora. Então, nessas lesões, você tem que investigar sim. Lesões muito volumosas, que nem o caso que o Gastão que ele me mandou. Então, uma criança com uma massa gigante em região de fronte. É obrigatório você fazer a investigação com tomo ou com ressonância, para ver se é só hemangioma, se tem alguma outra malformação arteriovenosa associada, se tem algum vaso nutridor que seja passível de embolizar para facilitar essa remoção. Então, essas lesões são obrigatórias à investigação, assim como as lesões lombosacrais. Então, quando tem hemangioma em região lombosacra, você também tem que investigar uma alteração espinhal, trato geniturinário, anomalias anorretais. Então, é obrigatória essa investigação nesses casos. Deixa eu só complementar porque eu acho interessante também. A gente viu uma ocasião, um recém-nascido, com uma lesão compatível com hemangioma congênito, envolvendo a glândula parótida.
E houve um questionamento grande, o trata, não trata, não trata, e a criança, depois de 20 dias, continuava internada por razões de envolvimento neonatal, e foi, não era tumor. E foi evoluindo, e foi crescendo, e eu pedi para entrar com propanolol injetável. E aquilo foi até um período, a criança teve alta, eu continuei com propanolol, se confirmou. A pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: quando numa situação dessas, inclusive envolvendo superfície, que tu tenha um componente que a gente chamava de cavernoso, tu usa eco com Doppler para ver se tem fístula arteriovenosa, e se tem, qual é o parâmetro que tu tem de fluxo para dizer vou tratar ou não vou tratar com propanolol? Primeiro, assim, para a gente indicar o Doppler, a gente sabe que o exame é examinador dependente. Então, assim, eu não sei como que é a situação aqui em Porto Alegre, mas você tem que ter alguém com uma certa experiência para fazer esse Doppler, né? Tem muitos ecografistas que não fazem Doppler. Eu não falei aqui, mas a característica do hemangioma infantil ao Doppler é um tumor sólido, uma massa sólida, uma tumoração sólida com hiperfluxo. Essa é a característica do hemangioma infantil ao Doppler. Então, nessa lesão que você citou, seria prudente realmente fazer um ecodoppler dessa lesão. Então, qual que seria a característica dessa lesão ao Doppler? Tumor sólido com hiperfluxo. Se você fez o Doppler, não esclareceu. Você fez mais algum outro exame de imagem, não esclareceu. Você tentou o propanolol, essa criança não está respondendo. Essa lesão tem que ser biopsiada. Tá? Então, você biopsia. Já tivemos um caso parecido com o que o senhor comentou, com uma lesão em parótida, meio estranha, com hipercelularidade, não responde, biopsiou, era um caposiforme. Então, se você está na dúvida, você tem que biopsiar essa lesão, mandar para um patologista experiente, que saiba fazer anomalia vascular, pesquisar o GLUT1 positivo, para daí você tratar corretamente essa lesão. Mas, claro, se você tem uma ecografista, que nem tem lá no AC Camargo a doutora Nilce, que por vezes leva 8 horas para fazer um exame, chega a desenhar as malformações e as fístulas na pele do paciente. É muito bom. O que o Doppler te traz para um profissional experiente fazendo o exame são dados vitais mesmo. Mas, na dúvida, seria biopsiar para você conduzir corretamente a criança. Infelizmente, vou ter que sair um pouquinho mais cedo. Eu só queria te perguntar, eu não sei se tu passou na aula e eu não prestei atenção. Quando tu começa propanolol no recém-nascido, que tu começa internado, quanto tempo tu deixa essa criança internada? Não, é poucos dias. 2, 3 dias é suficiente. 40 tá. E aí ele já sai com a medicação com a dose plena ou tu vai aumentando em casa? Tá, então assim, quando surgiu o propanolol, eu estava na residência, né? Que eu acabei a residência em 2010, eu tenho pouco tempo de CIP. E quando eu estava na residência, eu me lembro claramente dos primeiros casos a gente fazia com o paciente internado, pedia avaliação da cardio. Esse paciente ficava uma semana lá, por vezes com monitorização de 2 em 2 horas pela enfermagem, para a gente ver se não acontecia nada, né? Então, hoje em dia, são poucos os casos que você vai fazer internado. Então, ou criança prematura, ou com baixo peso, ou com lesões preocupantes, que são as crianças que menos vão tolerar o propanolol. Então, por exemplo, nessas crianças, você começa com 0,5 mg/kg e vai aumentando gradualmente. Então, essas crianças são aquelas crianças que você vai ter que usar a solução, porque mesmo 1/4 de comprimido vai ser uma dose grande para elas. Então, nessas crianças, você pode fazer o início internado, após avaliação cardiológica, e geralmente 2 a 3 dias. E aí, você pode ir aumentando semanalmente, quinzenalmente, vai acompanhando, verificando se não tem efeito adverso, hipoglicemia, falta de ar, tosse, nada disso, e vai aumentando gradualmente.
E eu vou aproveitar a sua pergunta só para falar também, que eu esqueci de falar na aula, da suspensão do propanolol. Eu faço essa suspensão gradual também. Eu não tiro tudo ao mesmo tempo. Então, você vai tirando um pouquinho por semana até você suspender por completo a medicação, para aqueles que você suspende. Então, vai suspendendo devagarzinho, fazendo o desmame devagar. Lionel, acho que tu começaste já a responder minha dúvida, mas assim, de um modo específico, quais são teus critérios de aumentar a dose por prazo, por características, como é que tu consideras isso, e quando que tu chega a 3 miligramas e mantém 3 miligramas? Nesses casos que eu comentei dos prematuros, baixo peso ou com alteração sindrômica, síndrome de Face, segmentares, aí eu começo bem baixinho, com 0,5 miligrama quilo dia. Então, esses seriam os casos. Em geral, a gente tenta chegar até 2 miligramas. Então, na maioria dos pacientes que eu tenho tratado, eu mantenho em 2 miligramas quilo dia, né? Eu vou vendo assim, depende do local da lesão. Mas, em geral, eu vejo a criança mensalmente. Então, eu começo com, por exemplo, meio, aí aumento para 1, até chegar a 2. Então, não leva 2 meses aí até chegar a 2 miligramas. Numa minoria dos casos, a gente chega a 3 miligramas quilo dia. Às vezes, uma lesão que não está respondendo, que, como eu falei, a gente não sabe por que a gente tem diferentes padrões de resposta. A gente não sabe por que a gente faz, às vezes, 0,5, 1 miligrama para uma criança e esse hemangioma some, e por que a gente faz 2, 3 para outra por mais de 1 ano e esse hemangioma não muda, né? Por que os de couro cabeludo respondem melhor? Eu não sei te dizer isso, mas que eles respondem melhor e que eles somem, eles respondem melhor que os hemangiomas em outra localização. Os 3 miligramas quilo dia, como eu falei, já tem estudo na literatura com segurança e seriam mais naqueles casos extensos e viscerais. Aí você pode chegar a 3 miligramas quilo dia. Mas, em geral, no dia a dia, no consultório, 2 miligramas. Mais uma pergunta, pessoal? Não? Nada por enquanto? Então a interrogação vai... Tem? Então a Nicole vai falar. Oi, Nicole. Eu fiquei com uma dúvida, assim, vou ser bem sincera. Num hemangioma pequenininho, de menos de 1 centímetro, no tronco, que não está incomodando ninguém, assintomático, chega no teu consultório. Tu trata? Então, às vezes, porque assim, às vezes a mãe leu. Essa semana mesmo atendi um paciente de Santa Catarina, de Papanduva, um menininho de 7 meses com um hemangioma mínimo aqui na bochecha. Tinha 0,5 por 0,7. E a mãe leu, ela quer saber. Então, era só componente superficial, uma lesão muito pequena, parecia uma picadinha de inseto. Então, nesse caso, eu fiz o timolol colírio. Né? Então, eu pedi para ela passar 1 gota, já seria mais que suficiente ali, de 12 em 12, e ver como é que responde. Mas isso é uma dúvida que a gente tem. Quer dizer, então a gente vai dar para Propanolol para todas essas lesões, para essas pequenininhas. Então, assim, tem paciente que vem, que tem uma lesão tão pequena, tão pontiforme, que eu falo para a mãe, não, vamos esperar, não precisa fazer nada. Nesse caso, nesse seu exemplo, seria um caso de esperar para ver. Então, acho que tem que prevalecer o bom senso, né? Você fazer avaliação cardiológica, você passar propanolol, por mais seguro que a gente saiba que seja, mas se a lesão é pequena, não vai trazer prejuízo e vai evoluir, eu acho que não tem por que fazer. Mas a gente tem essa dúvida mesmo. Mais uma pergunta? Não? Tá. Tu tem pergunta? Não? Doutor Gastão. Sim, o doutor Gastão então vai apresentar o caso que ele trouxe, porque chama, né, Gastão? O Gastão começou a falar com a Karime para ela vir para cá e chamou um caso, né? Foi uma coincidência e essa criança tem 1 semana e nasceu aquela imagem que foi mostrada antes, né? Sim, aquela mesmo mandei. Só um minuto.
mostrar pra ela. O que não deu? Então, um recém-nascido de 1 semana agora, que nasceu com esse hemangioma congênito, que ocupa toda a fronte. Ali na foto não está tão bem aquela foto do recém-nascido, mas ele ocupa toda a região frontal e a parte nasal também, né? Tapando ali, um dos olhos não está tapado, o outro olho está tapado. Então eu conversei com a Karime, que a gente estava realmente falando com o Eduardo, falando contigo para ver questão de hotel e voo, e foi bem quando nasceu a criança. Então, a gente já estava conversando, a gente fez inicialmente uma ecografia com Doppler, que não ajudou tanto, mostrou... mostrou que tinha, mas fez o diagnóstico de hemangioma, falou em hemangioma e não de malformação arteriovenosa. Depois, então, fez uma tomografia e depois, por fim, uma ressonância magnética com contraste. Não, ressonância magnética com contraste. Só com contraste, não chegou a fazer ressonância. E, na verdade, o que ajudou mais foi a tomografia. Tem aquela imagem. Sim. Principalmente a gente queria afastar que fosse uma região intracerebral, né? Sim, e mostrou uma calota craniana íntegra. E depois tem um vídeo. Tá, mas igual então tem uma lesão com um vídeo, então que eu cheguei a te mostrar, né? Que aparece, então, ali dá pra ver aquele um dos vasos nutridores, né? Sim, tá aqui no lugar. Parece que tem 2 vasos nutridores maiores, de maior calibre. Bom, então quer falar? Então, essa lesão, como você falou, era uma lesão que já estava presente de forma exuberante ao nascimento. Então, não foi uma lesão que apareceu depois. A criança já nasceu com aquela lesão no pico de crescimento. Por ser uma lesão extensa pela localização, é obrigatório essa investigação que você fez, que mostrou o tecido cerebral íntegro, mas aqui foi o que eu te interroguei, se aqui não tem uma falha óssea, e parece que tem um vaso nutridor aqui. E tinha, no filme, dava para ver que tinha mais um vaso nutridor também. Aqui, ó. Então, aqui, ó, parece que tem uma falha óssea e tem um vaso nutridor aqui, ó. Que está nutrindo essa lesão. Vai bem devagar. Aqui tem outro, ó, volta lá. Ó, aqui tem um e aqui tem outro, ó. Então, assim, é uma lesão grande que a abordagem vai ser bem difícil, né? Foi descartada a presença de alguma malformação ali no cérebro. Então, quais seriam as opções, tá? Apesar de ser difícil pelo calibre do vaso ser pequeno, nesses casos seria a opção de embolizar esses vasos nutridores para diminuir o volume dessa lesão, para facilitar a ressecção. Essa seria uma das abordagens. Ou até tentar fazer isso no ato cirúrgico, né? Abordar esses vasos nutridores, ligar, ver o que isquemia para você ressecar. Se não for possível, essa criança, eu esqueci de comentar isso com você, fazer a parte hematológica de estudo de trombocitopenia, porque como é uma lesão muito grande, ela pode sequestrar. Então tem que fazer a investigação da parte hematológica. E outra opção seria fazer uma ressecção segmentar. Como é muito grande, às vezes você não consegue fazer num tempo cirúrgico só, né? É difícil. Como os plásticos fazem os nervos gigantes, vão tirando de forma segmentar. Mas é difícil, né? Porque por causa da idade da criança, do calibre dos vasos. Então, para você fazer uma radiologia intervencionista, é difícil você ter o equipamento para esses calibres de vaso. Então, é um verdadeiro pepino. Tem certeza que é hemangioma absoluta. Porque assim, eu vou te dizer, eu tenho essa dúvida boba.
Porque assim, eu já vi paciente que nasceu filho, sobrinho de uma cirurgia plástica, nasceu com uma pintinha, que era mãe de uma minha, e é um administrador de face. Então, assim, eu só tenho essa dúvida, assim, da gente vai embolizar o tumor, pode ser que melhore. Mas não caberia uma biópsia nessa lesão? Porque é uma lesão grande, né? Não, mas não é... Não, é uma... Não, biopsia no cantinho, ele não sangra tanto. Mas assim, não vai abrir no meio, né? Volta ali, bota ali. Porque uma das dúvidas que eu tenho, assim, a gente tem lesões em linha média que não necessariamente sejam hemangiomas e podem se comportar. Teratoma, sarcoma, né? Então, essa dúvida é uma dúvida que eu teria. Não parece ser nada de meninge ou coisa assim, porque parece que a estrutura óssea está íntegra ali, né? Mas eu pensaria, então, pelo menos um diagnóstico histológico. Né? Isso vale para todas as lesões que você tiver dúvida diagnóstica. Então, todas as lesões que você não tem certeza, o Doppler não esclareceu, a clínica está duvidosa, sempre você pode fazer uma biópsia e pesquisar o GLUT1. Se o GLUT1 vier positivo, é um hemangioma infantil. Se o GLUT1 vier negativo, pode ser outras lesões, pode ser um hemangioma congênito. Então, nos casos de dúvida diagnóstico, é recomendado a biópsia. E tem caso, ali não que é superficial, mas como vocês perguntaram das lesões profundas, pode fazer biópsia guiada também, né, com agulha, né? Seria um hemangioma congênito? O GLUT1 não seria negativo? Não seria negativo. E a imagem da ressonância e da ecografia não poderia ser um tumor por essa imagem? A capilaridade, no Doppler, isso que eu te perguntei do que está no laudo descritivo do Doppler. Se está um tumor sólido com hiperfluxo, que nem você falou, ela não viu nenhuma suspeita de malformação artério-venosa, né, de fístulas, alguma coisa desse tipo. E quando tem uma lesão tumoral, pelo ultrassom, quando a pessoa tem experiência, tem características de hipercelularidade que seriam diferentes da lesão hemangiomatosa. Mas, na dúvida, você pode fazer uma biópsia e esclarecer. E faz os hematológicos para saber como é que está. O quadro hematológico está normal, plaquetas normais, não tem coagulopatia, já está uma semana, então não consumiu, né, plaquetas. E a gente começou com o propranolol, a gente sabe que não tem, a chance é pequena, né, de diminuir esse hemangioma congênito. E a gente conversou já com radiologistas, intervencionistas, né. Eles relatam um colega do Conceição, tem a Medranha, tem experiência, né? Ele falou também com colegas do Brasil, do grupo deles, para tentar falar, e todos no Brasil falaram, é um caso difícil, né? Eles têm medo principalmente do risco de uma criança de 2,5 kg fazer agora uma embolização. A gente imaginou, então, aguardar inicialmente o efeito do propranolol, e se essa criança começar a sangrar, daí justifica a intervenção. E como ele é um hemangioma grande, provavelmente ele vai ulcerar, ele vai sangrar, ele vai ter complicação, porque a lesão é muito grande, né? A extensão da lesão é muito grande. Última pergunta, doutora Elias. Vai encerrar. Tem que deixar, né, doutor? Senão... Sim, bem com as meninas, claro, estamos aqui, ó. Eu queria te cumprimentar, Karine, muito boa a tua aula. E eu tive um caso muito parecido com esse teu, só que não era tão grande. Era uma criança que estava tratando em outro hospital como hemangioma frontal. E, na verdade, aí, na época, não existia propanolol, usava corticoide, etc. Tal. E aí ela veio para a PUC e eu fiquei meio preocupada, porque achei muito endurecida, eu biopsiei, era um sarcoma. Né? E a gente fez, então, uma ressecção com enxerto, etc. E tal. Essa criança
acabou ficando bem. O que eu queria te perguntar nesse caso é o seguinte: os hemangiomas congênitos, eles podem ser rapidamente involutivos. Esse caso tu já descartaria do caso de ser rapidamente involutivo, porque eu tive um que era quase o braço inteiro. Até mandei para a Heloísa a foto e ela disse: Elineza, eu acho que é um Risch. E aí, realmente, alguns meses depois da criança, eu fui acompanhando e não tratei com nada, que ela achou que não precisava tratar, e em 3 meses quase evoluiu um enorme hemangioma que dava a volta toda no braço da criança. Praticamente desapareceu depois de um ano, né? Mas no início, rapidamente evoluiu, assim, em 3, 4 meses. Para a gente diferenciar um ou outro, na histologia é o GLUT. Então, no hemangioma infantil, o hemangioma da infância, o GLUT1 vai ser positivo, porque ele é composto de células endoteliais, o GLUT1 vai ser como positivo. No hemangioma congênito, como ele não é proveniente de células endoteliais, ele é proveniente de capilares, pode ter artéria, veia linfática, ele vai ser GLUT1 negativo. O que é importante para a gente diferenciar é a história. Então, você tem que perguntar para a mãe se a lesão estava presente ao nascimento. Então, de preferência, ter foto dessa lesão. Porque nos congênitos, ela já vai estar bem desenvolvida ao nascimento. É o pico de crescimento deles é ao nascer. Então, não vai ser uma manchinha, não vai ser uma lesão, não vai ser um sinal, não vai ser a mancha anêmica, a mancha vascular que a gente chama, que os pacientes escrevem como um sinalzinho. Vai ser uma lesão já proeminente ao nascimento, como é o caso dele. Essa lesão já está proeminente ao nascimento. Não precisa semanas para ela se desenvolver. E para a gente saber se é Risch, se é não involutivo, se é parcialmente involutivo, a evolução que vai dizer. O não involutivo, ele tem essa característica do aquele halo azulado com teleangiectasia central. Agora, se vai ser um Risch ou se vai ser um parcialmente involutivo, é a história natural que vai dizer. Se essa lesão sumir até 1 ano, provavelmente era um Risch, que nem o caso que você teve, que nem aquela foto que eu mostrei do couro cabeludo. Se essa lesão pouco mudar, provavelmente um parcialmente involutivo. E aqueles que não mudam, que é o não involutivo, né? Então seria essa a diferenciação. Tá. Karine, muito obrigado, a aula estava ótima. Acho que todo mundo aproveitou. Doutor Bassosa vai dar um recado aqui, depois eu vou dar um também. Bom, então na verdade eu queria agradecer a presença da doutora Karine aí. Foi muito bonita a aula, muito boa a explanação dela. Meus cumprimentos, Karine. E ao mesmo tempo dizer para vocês, cirurgiões pediátricos, que eu preciso da ajuda de todos vocês. Eu não sou o presidente da CIP sozinho, eu preciso de todos. E quando a gente trabalha e com união, é necessário que as pessoas compareçam com dinheiro também. Não adianta só conversa e ficar declarando coisas, principalmente agora nas redes sociais, e se queixando se não nos ajudarem. Eu sozinho não consigo fazer nada. Então, a principal ajuda que vocês podem fazer é pagar em dia as suas mensalidades, as suas anuidades, que é muito baixa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica, e tem vários que eu conheço, inclusive alguns estão aqui, que não pagam a sociedade. Então, é muito importante que isso seja participativo. A união de nós, a nossa união é que pode fazer a nossa sociedade grande e reivindicar uma série de coisas, inclusive a gente tem um site na sociedade e participar ativamente disso aí. Muito obrigado. Agora, doutor Cirus vai fazer um convite para o próximo mês. Plagiando o hino do Grêmio, até a pé nós iremos contigo, até o fim. O pessoal, dando continuidade às reuniões que esse grupo jovem está patrocinando, a Cirurgia Pediátrica Gaúcha, queria elogiar. A gente se comprometeu lá no início que a gente ia disponibilizar uma área física no Hospital São Lucas da PUC para a gente fazer a última reunião. E nós optamos, depois de um retorno assim bem proveitoso da doutora Nicole, que fez um estágio no setor de queimados com Maurício José Lopes Pereira, que é o responsável,
pelo grupo de queimados ali em Santa Catarina e presidente da Sociedade Brasileira, e com essa situação que tem ocorrido aí com frequência de crianças com queimadura, de acidentes, de incêndio e queimaduras que a gente viu aí no grupo, queimaduras em casa, com álcool, etc., com molho de cachorro-quente que se viu, e nós, infelizmente, como cirurgião pediatra, nós não sabemos tratar. E aí a gente optou, por estímulo inclusive da doutora Nicole, de trazer o Maurício, e ele vem a Porto Alegre dia 13 de dezembro, às 7 horas. 7 horas? Lá na sala 318, segundo andar da Escola de Medicina da PUC, é uma sala multimídia lá, e nós vamos fazer uma transmissão da palestra dele. Estão todos convidados, e solicito que vocês convidem, inclusive, o pessoal que trabalha com queimadura dos hospitais, e passem o link esse, para a gente ter uma boa participação. Tá, Karine, parabéns pela tua palestra. Tá bom, queria agradecer aos Ciros. Eu tive a oportunidade de assistir o Maurício falando, realmente ele é ótimo. Eu assisti ele em Lages, a gente teve junto um simpósio de pediatria, e é excelente a aula dele, eu acho que todo mundo vai adorar. Tá? Karine, mais uma vez, obrigado. Pessoal, obrigado por terem vindo, então, boa noite, até mais.